essa é uma introdução do livro de Cantares. E a grande busca do ser humano sobre a terra é encontrar-se com seu Criador, não é isso? A minha alma só tem paz se ela se encontrar com o Senhor dela. Então, por mais que nós tentemos preencher o vazio da nossa alma com as coisas que existem à nossa volta, elas são meras distrações e por pouco período também. Essa alma vai continuar vazia e vai continuar na busca do Senhor. E para nós que tentarmos fazer essa substituição, o desgaste sempre é maior. Quando nós tentamos substituir o vazio do Senhor na nossa alma. O Rodrigo Silva, ele constantemente é submetido a esses questionamentos do existencialismo humano, né? Que é uma questão difícil, né? E aí Deus deu um conhecimento para ele usar os próprios racionalistas humanos para responder as questões dele, né? De usar, por exemplo, incrédulos como Freud para falar que a alma humana tem carência de uma paternidade, né? E a alma humana já nasce com essa carência de paternidade e ela quer, na verdade, encontrar-se com seu pai. A Freud não sabia que pai é esse porque talvez ele não tivesse a revelação do céu sobre o Abba Pai, sobre o espírito de adoção que a igreja vive debaixo dele hoje. Mas ele sabia que existia esse vazio, esse buraco, né? E aí eles acusam também nós da fé de fazer isso como uma forma de se livrar do questionamento, né? Com um jargão religioso. Não é isso e pronto, né? Mas aí ele usa o exemplo da tartaruguinha e eu achei legal, né? O ovinho abre lá e ela, numa velocidade tremenda, ela parte para o rumo da água. E ela não para enquanto ela não encontra água. Por quê? Está dentro do seu destino, dentro daquilo que foi planejado para ela como ser vivo, né? O encontro com a água. Faz parte da natureza instintiva desse ser. E o ser humano da mesma forma. Então nós estamos estudando esse bloco de livros da Bíblia que chamamos livros poéticos, e nós chegamos aqui no livro de Cântico dos Cânticos, que é o livro que é chamado de o mais belo cântico. Esse livro, durante muito tempo, ele foi confundido, ele não foi estudado, ele foi considerado um livro desnecessário para a literatura cristã, porque entendeu-se de forma errada, né? Mas hoje, fazendo a análise do livro, nós vemos que o livro é simplesmente uma analogia do encontro dessa alma com o seu Criador, ou da igreja com o noivo, né? O noivo na busca incansante pela sua noiva, e a noiva pela busca também sem fim de encontrar-se com o seu amado e deleitar-se nos seus braços. Então, todas as delícias, os prazeres que esse livro trata, ele não trata senão dessa busca que existe dentro do ser humano, né? O autor passa por todos os perrengues que ele passa, né? Então esse livro ele escreve na juventude, quando ele vivia ali nas delícias, né? Ele tinha muito dinheiro, um homem extremamente sábio, um homem com um poder muito grande na época, né? Que entre os contemporâneos, entre as nações vizinhas, Israel tinha uma situação política e financeira a melhor. Então as nações se curvavam diante desse rei, e esse rei ele começa a governar muito cedo, mas no meio desse processo, essa alma dele acaba se distanciando do seu Criador e do propósito que Deus tinha dado para ele, e aí acontece todas as coisas que acontecem na vida de Salomão, justamente porque a alma dele é distanciada. Os prazeres, as distrações conseguem tirar ele do foco, da reta ou da mira, da onde ele devia chegar. Vamos lá. Então,
Esse é um dos cânticos, e ele é chamado de Cântico dos Cânticos, por isso esse nome. E às vezes nós vemos nas Escrituras essa inserção do nome Cântico dos Cânticos, justamente por quê? Porque ele considera ele superior a todos ali. Ele escreveu mais de 1000, né? Mas esse é o mais belo, o mais excelente dos cânticos. E por quê? Porque ele é cristocêntrico, né? Ele tem uma mensagem que nós podemos colocar Jesus no centro dessa mensagem, dessa busca, e ele se encaixa perfeitamente. Por isso é considerado o melhor dos cânticos ou o mais bonito de todos eles. Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo chama-o de Cântico dos Cânticos. Isso revela o quê? A imensa importância que o Senhor dá à mensagem desse livro, né? Então, nós não estamos aqui tratando de uma obra que era muito especial para Salomão. Não é porque ela era muito especial para Salomão, mas é porque o Espírito Santo de Deus resolveu deixar essa obra para nós como relato de uma experiência, de um Deus que não se importa só com o seu espírito, mas um Deus que está interessado naquilo que você sente, em quando você chora, quando você tem medo, quando você sente angústias. Esse Deus é preocupado com isso. Então esse conjunto de livro, ele é direcionado justamente à caixa de emoções dos homens, né? Então ele quer mexer justamente com essa parte da psique humana ou da alma humana, onde está alojada todas essas emoções. Esse livro vem diretamente para isso. Enquanto nós temos livros como os históricos e os livros históricos principalmente, e o Pentateuco todo, então Deus está tratando ali com um povo, né? Começa com um homem lá com Adão, depois torna-se uma família, né? Depois de uma família, torna-se ali uma comunidade, vai crescendo. No Egito, enquanto eles moravam no Egito, eles se tornam uma nação poderosa, e aí Deus não pode mais tratar com um só homem, e ele começa a tratar com uma multidão de pessoas. E aí no meio dessa multidão de pessoas, ele olha individualmente uma pessoa, que é o centro, o alvo do coração dele, e nós não somos diferentes uns dos outros, né? Por isso, Senhor, quando o Senhor fala dessas emoções, ele fala diretamente ao nosso interior. Não sei se você já foi num culto e chegou lá, parece que o pastor leu o relatório da sua vida, o que você estava passando. Você falou, quem contou para esse cara isso, né? Interessante como Deus fala. Você está naquele encontro, sendo tocado, o pecado descoberto ali, você diante do Senhor com o olho fechado, chega alguém no seu ouvido, coloca a mão e diz o quê? Aquilo que você precisa ouvir. Vocês já passaram por essa experiência? Porque Deus fala mesmo, né? Às vezes ele está preocupado com a sua lágrima, aquela lágrima que deveria ter rolado lá na infância e não rolou, né? Muitas vezes nós vemos pessoas aí com histórico de abuso, e eu fiquei chocado com esse último encontro. O tamanho, a estatística horrível de casos de abuso, e está tudo dentro da família mesmo, né? Dos abusadores. E agora a gente nem sabe o que fazer, né? Com tantas vítimas. E o que a gente tem que cuidar é para que os abusadores não continuem dentro da igreja, né? Porque daí seria tirar a pessoa das mãos de Satanás e colocar ele também debaixo das mãos de Satanás. E por isso que a igreja do Senhor, ela é guardada pelo Senhor, né? Então o Senhor tem os seus escolhidos, aqueles que foram libertos por Ele, justamente para guardar as pessoas. Mas para mim é uma experiência assustadora, né? Quando eu olho para o histórico de acampamento que a gente fazia com criança e olho para o de hoje, Satanás está solto mesmo, né? E se tem uma área que ele está destruindo as crianças, é justamente quando o padrasto, o pai, o tio, o avô está lá destruindo essa caixa de emoções das pessoas, né?
E aí aquelas lágrimas, os traumas, os enganos, as mentiras, as inseguranças, as incertezas da vida dessas crianças estão todas ali latentes. E aí a gente pergunta, por que essa pessoa não se converte, né? E a gente olha para o abusador também, lá dentro tem uma lágrima no coração dele, embargada, porque alguém lá atrás também abusou dele. E ele está só reproduzindo aquilo que Satanás quer que ele faça. Não é isso? Então esse grupo de livros, os livros poéticos, é escrito a esse departamento, a esse lugar no coração do homem, que o homem tem isso de forma bem aflorada. Muitas vezes nós sentimos mais isso, nós ouvimos mais os nossos sentimentos do que o próprio Espírito de Deus. E é por isso que nós, como igreja, nós somos exercitados a ouvir a voz do Espírito. Porque nós fomos feridos nas nossas emoções. Nós treinamos as pessoas a ouvir do Espírito. Então, quando eu começo a viver debaixo das disciplinas espirituais, e é isso que nós fazemos com as pessoas que se convertem, é levá-las ao jejum, à oração, à palavra de Deus, porque essa palavra vai falar justamente no Espírito, e esse Espírito vai trazer cura, né, sobre todas essas emoções. Essa palavra vai falar a alma dessa pessoa, vai aquietar essa alma, vai trazer o bálsamo, o sorriso de volta, começa a restaurar tudo, né? Quem foi restaurado pelo Senhor sabe do que eu estou falando. Então o Espírito Santo coloca esse grupo de livros aí, e aqui nós estamos falando do Cântico dos Cânticos, justamente para falar dessas delícias, e quando a gente for falando aqui, vocês vão se identificando com isso aí. Não há maior nem melhor cântico em toda a Bíblia, e nesse sentido ele eleva-se acima dos mais queridos salmos. Ele é o cântico singular em sua apaixonante mensagem para nosso desfrute de intimidade e amor ao Senhor, né? Então, enquanto nós temos os Salmos, que é um relato das vivências do autor, das suas batalhas, né? Muitas vezes dos seus fracassos, né? Muitas vezes das suas inseguranças, né? De olhar o ímpio prosperar e você não, né? Davi passou por esses momentos, né? Enquanto pastoreava na situação de vulnerabilidade, ele sabia que o Senhor estava presente com ele. Esse aqui fala de um viver nas delícias, né? Viver o melhor, o encontro com seu Criador, o encontro com o Senhor, com o noivo, né? Ele quer nos dar esse coração de noiva, um coração receptivo, capaz de receber o Senhor, acolhê-lo, amá-lo. De acordo com o amor que nós vamos recebendo, nós vamos nos entregando a esse noivo numa relação de completa harmonia. Aqui tem um dado interessante sobre o livro, é a posição que ele está colocada, né? Cânticos está entre dois importantes livros da Bíblia, Isaías, né? Então Eclesiastes de um lado fala da total futilidade da vida natural, prazeres, sabedoria, poder e aventura transformam-se no final na mais completa frustração e tédio. Esse foi o livro que nós estudamos na aula passada, que foi o Eclesiástico, né? Então ele vai se lamentar de tudo aquilo que viveu, né? Porque não trouxe prazer para ele no fim da vida. Ele achou que foi tudo vaidade, né? Ele não encontrava, a alma dele não encontrava legal. E aí, eu não estou treinado nesse aqui. Então, essa vida natural, destituída de sentido e vivida para as coisas terrenas, tem uma viva e real intimidade com o Senhor, é simbolizada pelo vinho, que nós tratamos lá no Eclesiástico. Mas em Cantares, a resposta é o quê? O amor. Diz que o amor é melhor que o vinho, né? A nossa vida, estou me perdendo aqui, nossa vida passa a ter sentido, viver para amarmos e sermos amados, numa relação crescente de intimidade com Jesus. Isaías, no outro lado, aponta para a vida real e objetiva desse ente maravilhoso, que nos ama como ninguém e é o foco do nosso mais intenso amor. A religião, ela tenta nos enganar com a lei, não é isso? E enquanto nós tentarmos viver a lei, jamais nós vamos viver santificação.
Porque a lei, ela nos acusa. A lei, ela mostra o nosso pecado, mas a lei não traz a solução. E normalmente todas as religiões, ela traz a lei para você, esse é o proceder, e você vê muitas vezes os púlpitos recheados de lei, eles vêm e batem nas pessoas, e os discursos são rebuscados em cima da lei, bate a ponto de destruir a pessoa, mas não traz a cura. Não traz esse estado de embriaguez e de entrega para que a pessoa possa florescer na vida. Então você vem para o culto, você apanha, ou você vai para a lei, você apanha, mas ela não tem nada que te faça entregar-se diante do Senhor. A santificação que o Senhor promete, Ele promete uma vida gradativa dentro do amor dEle e te promete um trono de graça. A lei te mostra um trono de juízo, porque Ele te julga constantemente. A lei, ela é ministro de Deus. E ela é feita para juízo mesmo, para trazer julgamento nas nossas vidas. Mas ela não traz resultado, né? Existe um trono de graça. Esse trono de graça é o preventivo. Então, como que eu vivo em vitória? Sabendo que eu não posso nada, que eu sou incapaz de cumprir a lei, mas se eu chegar nesse trono da graça, eu estou perto de cair. Se eu chegar nesse trono da graça e dizer, Senhor, me ajuda, esse trono da graça, ele é preventivo bastante para evitar que eu tenha uma vida de fracasso em fracasso. Porque muitas vezes, quando nós estamos debaixo do trono da lei, nós vivemos aquela vida. Eu peco, eu me arrependo por causa da lei, né? Porque a lei mostrou que eu fiz errado, eu me arrependo. Mas como eu não experimento o amor, aí eu peco novamente. O trono da graça manifesta também, eu chego lá culpado, mas eu posso, antes de cometer o ato errado, que vai me levar a novo julgamento, eu posso pedir para o Senhor, me ajuda a passar por essa situação. Hebreus mostra que existe um trono da graça onde eu posso achegar. E aí lá eu busco recurso, refrigério para minha alma. Opa! Não pequei. Por quê? Porque foi por pouco. Essa foi por pouco. Você já deixou de pecar por pouco? Eu já. Ele traz a solução. Então, é um Deus que se preocupa com o que você sente. É um Deus que se preocupa se está doendo. É um Deus que se preocupa com a sua ansiedade. Com a sua decepção. Então esse Deus, então ele apresenta esse vinho, esse estado de embriaguez, de entrega, de viver coisas novas, né, de clamar por ele, né? Então a vida do cristão que vive debaixo do trono da graça é essa vida. Então olha só. Então entre os dois livros, Cantares é a resposta de Deus por Eclesiastes, para aquele que estava desesperado, angustiado e sem solução para a sua vida. Então nós achamos sentidos e somos completos somente quando amando o Senhor e sendo amado por Ele. Nós encontramos nosso amado Filho, da Virgem que concebeu e deu à luz, ao desejado das nações. Irmão, você acha que foi fácil para essa mulher? Como que estava o coração dessa mãe, você que é mãe aí? Se fosse o Gabriel, não dá para imaginar, né? Não dá para imaginar isso aqui. Mas quem submeteu essa mulher a tudo isso? Foi o próprio Deus que submeteu ela a isso. Em nome de quê? Em nome de um propósito maior. E aí, ela sabia, dentro do coração dela já, o Senhor já havia revelado. Na primeira manifestação de milagre dele, ela já diz, fazei tudo o que ele disser. Mas eu acredito que é uma das piores dores, você vê o seu filho ser massacrado publicamente, humilhado, cuspido, né? E ali existiu uma entrega, sabendo que aquilo era a vontade do Senhor. Então, você vê que existe um caminho tão sobrenatural e tão alto que nós não conseguimos, com a nossa mente humana, imaginar. Ninguém conhece a dor ou o caminho
ou o sofrimento de uma pessoa, senão ela mesma. Ninguém conhece os traumas e acidentes da pessoa. E às vezes você olha para uma pessoa assim, por que ela é tão difícil para ela, né? Não sei se você já ajudou pessoas a preparar a lição da célula, parece que a compreensão dela não vai, ela tem medo do público, ela tem medo da igreja, ela tem medo de tudo. Será quais foram os traumas dessa pessoa, né? O que impede essa pessoa de abrir, de falar de coisas? Justamente essas coisas que estão dentro do coração, né? Estão lá ancoradas. Então vamos lá. Então o Cântico dos Cânticos tem sido por milênios um livro fechado. Nunca os judeus o entenderam, pois o noivo também nunca foi recebido ou entendido. Por isso o véu ainda continua posto sobre o entendimento deles e de todos aqueles que percebem que Jesus, que percebem um Jesus apenas de religião, de ouvir falar, mas sem conhecê-lo. Essa é uma obra do rei e a sua virgem. Essa mulher que é citada no livro de Cântico dos Cânticos, ela é um amor platônico do autor, né? Ele descreve um quadro de delícias, de alguém se entregando a uma pessoa, não é isso? Então, aqui tem uma história que é meio confusa, por quê? Porque aqui cita uma mulher, cita todas essas delícias, e aqui a Bíblia leva a gente para um retrato da vida de Davi. Esse quadro é um quadro que está no museu, da virgem que foi escolhida em Israel, quando Davi era muito velho, não é isso? Então diz que ele tinha problema com hipotermia, abaixo da temperatura hipotermia, e essa virgem foi eleita para cuidar do rei. A Bíblia é categórica em dizer que ela era o quê, irmãos? Cuidadora, não é isso? Cuidadora. A Bíblia diz que Davi nunca tocou nela. Olha como a Bíblia é cuidadosa com isso. Mas os especuladores dizem que o quê? Ela era amante do rei, ela era concubina do rei. Graças a Deus a Bíblia diz que ela era cuidadora. Então, para nós, ela é uma cuidadora. E segundo os pensadores religiosos, essa mulher foi o alvo de disputa de Salomão e Adonias, seu irmão. Outros dizem que essa sulamita ou sunamita eram mulheres diferentes. Que essa mulher das páginas do livro dos reis lá, essa mulher que deita com o rei, ela não é a mesma do livro de Cântico dos Cânticos. Que a mulher do livro do Cântico dos Cânticos não joga em nada em mim, sabe? Diz que é uma mulher perfeita e diz que é difícil mulher perfeita. Entendeu? Não existe. Diz que essa mulher perfeita era só uma abstração do Salomão, sabe? Mas a outra vertente da história diz que Salomão cresceu vendo essa donzela. Então, ela era um objeto de fixação dele. Mas não era um objeto só de fixação de Salomão, né? Era um objeto de fixação de toda a nação. Porque todos que estavam no palácio, na casa de Davi, via essa cena. A cuidadora que cuidava do rei. E por vezes ela tinha que despir-se por causa do pele a pele para aquecer mesmo o corpo do rei. Então, os filhos, Adonias e Salomão, eles presenciaram isso, porque eles também deviam participar dessa situação de cuidadores ali do pai, né? Pai velho, não é isso? E diz que cresce nesse... e quando essas crianças crescem debaixo dessa memória, então essa moça talvez se tornou um objeto de desejo para eles. Tanto é que, quando Adonias monta aquele golpe contra o pai, um golpe de Estado, ele queria, na verdade, auto-intitular-se o rei, né? O sucessor de Davi, né? E aí, Betseba, junto com o profeta Natã, eles se antecipam, né? E vão até a cama de Davi e dizem, olha, está sendo montado um negócio aí. O Senhor tinha dito, a palavra do Senhor é que
né, o sucessor seria Salomão. A direção de Deus diz que é Salomão. Então isso faz com que faça a unção de Salomão. Esse ato de ungir Salomão como rei de Israel e sucessor de Davi torna-se um ato público. E aí Adonias perdeu força com o seu movimento. E lá na frente, né, Salomão poupou Adonias ali, tudo pelo seu golpe. Agora ele era o rei, mas o rei tinha que cuidar com todas as ameaças que tinha à sua volta. É por isso que quando o monarca saía do poder, o outro tinha o cuidado de exterminar todo mundo, né? Porque não querem ninguém do outro governo no governo, né? Então diz que Salomão deixou o irmão ali, era da própria família, né? Mas um dia o irmão vai até Betseba, que era a mãe de Salomão, e pede para ele, já que Salomão tinha um reino, por que não dava essa moça para ele, né? Então diz que Salomão entende isso como uma ameaça, o filho pedindo o quê? A concubina, a cuidadora do pai. Eu não sei qual eram os rumores ali, mas devia existir uma ameaça política. E aí Salomão entende isso como uma ameaça ao trono, e Salomão manda o quê? Matar o irmão. Isso é difícil, porque a voz de Deus sempre contraria, né? Sempre contraria. Mas legalmente, se fosse pelo primogênito, né, seria Adonias, né? Adonias, né? Então Adonias estava ali, mas ele estava de prontidão, né? E era uma ameaça para Salomão, né? Era uma ameaça para Salomão. Então, crescer com todas essas memórias pode ter feito com que o autor idealizasse essa mulher perfeita, essa doçura toda dos prazeres do relacionamento, e essa é a personagem da cabeça do autor. Agora vamos devagar mesmo na mente. Diz que ele teve 1000 mulheres, 700 eram princesas, né? 300 delas eram concubinas. Mas diz que essa que ele amava, ela não era real, ela não existiu. Era só uma imagem da cabeça do autor, aquilo que ele visualizava, né? E o Espírito Santo traz esse objeto de desejo, essa coisa suprema, essa coisa que está acima de tudo, para a nossa relação com o Pai, aquilo que está acima das nossas forças, do nosso entendimento, para o nosso relacionamento com Deus. Mas essa pintura é perfeita, né? Perfeita a pintura. Eu tinha colocado a inscrição do museu que ela está e eu esqueci, e acabei não salvando. Então, continuando. Somente poucos e íntimos amantes enxergarão a mensagem de Cantares. Aqueles que veem a Escritura para entendimento meramente intelectual e não se chegam com o coração, jamais apreciarão ou até mesmo entenderão sua mensagem. Esse é um livro de amor e não de doutrina. Então, se essa mulher presente, se essa história de amor presente no livro de Cantares, ela está no fruto da imaginação das pessoas, é porque ela é uma mensagem que está acima de quê? Da nossa compreensão. Então, essa mente finita do irmão não pode compreender a Deus. Porque o finito jamais pode conhecer o infinito. Se o Senhor não vier para dentro do finito, ele jamais conhece o infinito. Essa história de dependência de Deus, ela é fantástica. A frase que eu digo é: nada começa aqui na terra. Se do céu não for feito nada, nada acontece. Então Jesus choca os seus discípulos quando ele diz: se o Pai não me der, nada acontece. Né? Às vezes nós lutamos, insistimos com as pessoas, mas se do céu não for dado, nada acontece. A pessoa fica ali na igreja e tal, não prospera, não desempenha fé, não produz nada, né? Porque não foi dado do céu. Então esse é um livro de amor e não de doutrina. Aqui legal. Em Cantares,
nós vemos a igreja não coletivamente como em outros livros, mas individualmente. A igreja na pessoa de uma noiva, não é isso? Então você é mostrado nesse livro como noiva individual, chamada para essa relação de amor, intimidade e paixão com o amado. Jesus é revelado como nosso foco de amor e o ente santo que responde pessoalmente a esse nosso anseio, né? Então o autor coloca esse amor da noiva como o centro dessa história. Por quê? Porque o amor da noiva é muito diferente do amor do noivo, né? É isso? O dia das noivas é um dia terrível, né, para elas, né? Começa cedo, né? É uma preparação total. Os banhos, cabelo, unha, né? E tudo. E aquilo, sei que aquele dia todo é enrolado. O vestido já está pronto. Todos os preparativos, né? Piscina disso, piscina daquilo. Tem casamentos aí que saem caríssimos, né? E às vezes todo esse preparativo, ele não é suficiente para quê? Para encontrar-se com essa pessoa que o homem almeja. Então, às vezes, em casamentos belíssimos, aquele mesmo, daquela princesa que morreu, né, que ficou para a história, a princesa Diana, né? Perfeita aquela mulher, né? Marido novo também perfeito. Eles não encontraram esse amor. Não conseguiram viver junto. Eles não tinham um problema financeiro. Eles não tinham um problema de idade. Eles eram novos. Eles tinham tudo para dar certo. Não é isso, irmãos? E não encontraram. Não é isso? Muitas vezes tem tudo para dar certo. Mas se nós não encontrarmos com o nosso Salvador, é frustração. Não vai. Não tem. Não tem a liga, né? Não acontece. Se eu não acordar hoje com um desejo pelo meu Senhor, como noiva mesmo, que me preparo, que estou ansioso, ansiosa para recebê-lo no meu íntimo, para essa relação de cumplicidade, não vai acontecer. A mensagem do livro traz isso, né? Esse coração receptivo. Esse coração capaz de ir acima da mente humana, como Salomão foi para escrever essa obra, né? Por isso é o mais belo dos cânticos, né? Então, na Idade Média, acreditava-se que Cantares era um livro pornográfico e não deveria estar ao lado de outros livros santos da Bíblia. Hoje a igreja aceita que Jesus e cada crente individualmente são o personagem central desse livro apaixonado. Então, quem é você no livro de Cantares? A noiva. Individualmente, a noiva. Aquela que se prepara, aquela pessoa que se prepara, que toma banho, que faz toda a revista, que espera ansiosamente, que não tem reservas, que o coração está entregue, que aguardou por muitos dias por aquele dia de encontrar-se com seu prometido, né? E agora chegou o grande dia. Então, o que espera então dessa relação e desse encontro? As delícias, né? Os prazeres que são desfrutados por aqueles que encontram-se com o noivo, aqueles que nascem de novo, não é isso? Eu falava na última aula qual o prazer do crente, né? Então, se o crente não estiver no centro da vontade de Deus, ele não vai sentir a alegria de Deus. Então é uma luta atrás da outra e depois fala, e o prazer fica onde? Quando Deus se alegra, o irmão se alegra. Quando Deus se alegra, você se alegra. Mas se ele não tiver prazer, você também não tem prazer. Então Cantares é um romance, como toda a Bíblia, onde um Deus amoroso procura saciar a sua sede de relacionamento com o homem obstinado e rebelde. E a revelação só flui para corações que se achegam com amor a Deus. Não há revelação para pesquisadores da Bíblia. O máximo que eles reproduzem são obviedades secas, incapazes de nutrir-nos com vida. Mas há luz, compreensão e revelação para aqueles que o desejam numa dimensão pessoal. Então, às vezes, você pode... Tinha um irmão chamado irmão Antônio aqui na igreja,
que ele andava com os cachorrinhos atrás dele. Eram 7 cachorros que ele tinha. Os mais velhos se lembram dele. Ele tinha essa revelação. Morava num barraquinho lá na irmã Irani. O fim dos dias dele foi cuidado pelo irmão Irineu ali, né? Mas era um cara que você chegava ali no jantar do desabrigados, ele estava lá com essa revelação, com essa paixão, apaixonadíssimo pelo Senhor, né? Se colocasse qualquer letrado, doutorado aqui, ele podia falar de muita coisa, mas daquelas revelações jamais falaria, porque foi dado ao irmão. Ele era um intercessor ferrenho, assim, pessoa que Deus acordava de madrugada para orar pelas pessoas, né? E assim, às vezes eu converso com o irmão Irineu, e aí o irmão Irineu falava para mim assim, que às vezes ele acordava e perguntava, e fulano, né? Porque Deus me incomodou essa madrugada com essa pessoa, né? E ele levantava para orar simplesmente no fim da idade dele, né? Mas diz que no dia da morte dele, ele já estava... Diz que ele levantou e se preparou, acho que para ir para uma consulta, e aí a irmã falou assim, até logo. Ele falou assim, não, mas eu não vou voltar mais, né? E aí ela disse, como assim? O senhor só vai lá fazer e já volta? Ele falou, não, eu tive uma conversa com o meu Salvador essa noite e ele vai me levar. Então, assim, se a gente não tiver esse relacionamento profundo, certo, não tem graça. Então, por isso que a Bíblia é um livro estranho para muitos, mas fonte de vida e revelação para aqueles que encontram essa relação de entrega com o próprio Salvador. Em São Salomão, como um tipo de Jesus no livro, né? Então a base para você ser atraído para Jesus é você vê-lo ou conhecê-lo. Então nós só podemos amar o que conhecemos. Ver Jesus fala de conversão. A revelação de Jesus, sua beleza, posição, sua grandeza, seu caráter, são a causa de nos achegarmos a Ele. Essa é interessante, essa história aí, né, dos discípulos no caminho de Emaús, né? Então eles estavam indo ali e de repente alguém acompanha eles. E aí pergunta, estão falando de quê? Ele falou, mas você não sabe? Mataram o Salvador, narram a história para o próprio Jesus, né? Depois, quando chega lá que encontra ele, né? Depois, conversando entre eles, diz assim, porventura não ardia o seu coração enquanto nós conversávamos com ele? Mas aquele que não se entrega totalmente, ele não percebe o coração e as mensagens do coração. É igual ao casamento, né? Se você não estiver atento a isso, casamento, se não houver entrega, acaba essa cumplicidade, né? A beleza, né? Essa troca hormonal, né? Porque a comunicação no casamento nem é tanto visual, né? Mas é uma comunicação de fluidos, né? Os cheiros se encontram ali, tudo, né? Uma coisa mágica mesmo. Então, relacionamento com Deus é magia pura, irmão. Magia pura. Às vezes você vê uma pessoa e fala, mas como que pode tanta paixão nessa pessoa? Então nós temos aqui característica de Jesus que nos atrai. Nós colocamos ali, se beleza atrai, Jesus é belo. Se posição atrai, então ele se manifesta como o rei, né? E é majestoso, né? O caráter dele também atrai, ele é manso e humilde de coração, e é reto, justo, fiel, íntegro, digno de confiança. E a sua grandeza, quanto à grandeza dele? Ele é Deus. Então, aqui nós temos a lei da atração, não é isso? Não sei como que você foi atraído por Jesus, mas existe uma lei da atração. Existe um momento da sua vida e da minha vida que você foi atraído por Jesus. Às vezes você pensa que foi até a circunstância que te levaram àquilo, né? Mas ninguém sabe verdadeiramente o que foi. Então o Senhor foi tomado de um amor por nós até o ponto de morrer por amor. É impossível viver vida cristã se você não estiver apaixonado, né? Paixão é uma expressão de um coração que foi atraído, que foi movido. O cristianismo tem que ter coração, paixão, expressão. Aí João 12:32 diz o quê? E eu
quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. No mundo espiritual, né, estava acontecendo algo poderosíssimo, né? A lei da atração. Quando ele foi levantado naquele madeiro, todos que tinham ouvido a mensagem foi atraído nele. Ninguém nem tem noção de quantos foram dados ao Senhor naquele momento. Interessante, né? O momento que nós somos entregues, né? O momento que alguém ora, alguém que orou pelo irmão Irani, né? E o dia que o Senhor deu ele, seu filho, e aí Jesus disse: a todos que vier a mim, que ele der a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está seguro. Essa lei da atração, ela é uma lei poderosa. Não sei o que o Senhor, quando foi o momento, mas eu sei que eu também fui atraído pelo Senhor. E quando você olha a história, todos nós fomos atraídos quando essa cruz foi levantada do chão, né, com o corpo de Jesus ainda vivo, né, pagando pelo nosso pecado. E aqui nós vamos analisar alguns textos que é bem importante nesse livro, né? Cantares 1. Beije-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Nós vamos analisar os textos, por quê? Porque às vezes você passa pelo texto e nós não temos uma compreensão do valor, do sentimento, daquilo que está expresso no texto. Então, o que esse texto está dizendo? Beije-me é o grito de paixão e amor e desejo da donzela por seu amado. A vontade de Deus é nos levar a ter esse mesmo tipo de desejo, intenso por estar com Ele. Em Eclesiastes vemos que o viver para o vinho fala das coisas naturais, é a causa da frustração e do tédio. O vinho fala também de escravidão. O vinho torna-nos viciados. E a libertação do que escraviza é conhecer o amor arrebatador de Jesus. Então, teu amor é melhor do que o vinho, né? Então, quando nós experimentamos Jesus, geralmente nós trocamos todos os vícios, todas as dependências, todas as frustrações, as inseguranças e o medo, e nos embriagamos, né, nessa relação com Ele, e por isso nós somos assegurados. Outro texto: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Os retos te amam. Recâmaras ou câmaras, dois termos que está ali. O rei. Você não terá intimidade com Jesus enquanto ele for seu Salvador. Ele tem que ser o rei, o Senhor. Você tem que reconhecê-lo como o Senhor. Tem gente que jejua e ora muito, mas é arrogante e independente de Deus. Salvação é para todo o que quer, mas intimidade é para os que querem senhorio. Querem se submeter ao reinado, governo de Jesus. Então, assim, tem muita gente na igreja por medo do inferno, ou por medo de Satanás. E você quer ver prova disso? Quando aumenta as provações, né? Enche. Se as pessoas têm problema financeiro, elas correm para o Senhor, não é isso? Mas elas querem o quê? A libertação, a salvação desses momentos, né? Elas querem ser livres desses momentos. Mas passou esse momento, o Senhor já não é mais Senhor dela. Você vê essa pessoa não praticando a palavra de Deus, você vê ele sem um histórico de obediência. E aí é que é o problema, né? A obediência manifesta com irmãos, né? Você quer... O irmão Irani tinha uma frase bem antiga dele, que dizia que cabrito é conhecido, irmão. Você vê eles berrando por aí, né? Que é conhecido o cabrito? Ele tem uma natureza diferente, não é isso? Então você chama uma pessoa e repreende ela naquilo que ela está falhando, mesmo que for com amor, se a natureza dela for de ovelha, ela vai fazer o quê? Ela vai receber a tua exortação.
e vai trocar a rota. Mas se for de cabrito, ela vai dizer assim, quem ele acha que ele é? Né? Ou já viram pessoa caçando o defeito de quem exortou para justificar a sua rebelião? Quem é aquela Márcia, menino? Conheço ela. Ela é a mãe do Gabriel, mulher do Mauro. E aí puxa a capivara, como diz a polícia, né? Puxa a capivara da Márcia para questionar. Né? E aí não entende que a Márcia está debaixo de uma autoridade delegada, a Beth que foi ordenada. A gente às vezes fala do Senhor sem achar que está falando dele. Né? A gente não tem noção do que é autoridade. Quando eu falo contra quem me dirigiu a palavra, se ele está numa posição de autoridade, estou falando diretamente do Senhor. Porque a autoridade vem de um tronco, né? Toda a autoridade de um líder em treinamento está debaixo da autoridade delegada do irmão Irani. Não é isso? E às vezes eu estou lá, rebelde. Vamos mais um? Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas os teus rebanhos, onde os fazes descansar ao meio-dia, pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Aqui, onde estão os teus pastos? Aqui, esse texto diz que essa ovelha, ela perdeu o caminho, perdeu a intimidade, mudou o rumo, né? E aí a resposta aqui, ó. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Ela está dizendo o que para essa mulher? Que era pastora também, né? De ovelhas, né? Então, para retomar o caminho, irmãos, o noivo manda ela fazer o quê? Seguir os passos dos que vieram antes. A necessidade de referenciais. Quem são nossos referenciais, né? Quais são as vozes que nós ouvimos, que nós falamos na última aula, né? É interessante as vozes que nós ouvimos. Ninguém é filho do nada, existem referenciais. E eu preciso guardar os meus referenciais de fé, preciso honrar eles, porque quando eu perco a direção, eu vou buscar quem? Esses referenciais. Eu vou atrás da pisada, né? De onde eu vi, onde eu perdi o caminho. Vou identificar onde caí, como Apocalipse diz, né? Olha lá onde você caiu, né? Arrepende-te. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os seios. Então aqui, ramalhete de mirra entre os seios. Olha que frase interessante. Mirra lembra a morte de Jesus. Mirra é um perfume muito caro. E quando é colocado na boca, ele é tão amargo que anestesia. Jesus recebeu mirra quando nasceu. E quando morreu, tentaram aliviar sua dor, a dor dele com mirra. A preciosidade da morte dele, não aguardaremos em qualquer lugar, é no peito. Manteremos a memória dele e jamais esqueceremos do seu perfume, do significado da sua morte. Traremos isso sempre no coração. A figura de linguagem usada pelo autor de um ramalhete de mirra entre os seios, né, está dizendo, guarda essa memória, a dor que o seu Salvador, essa história, ela tem que mexer conosco, não é isso? Não sei se quando você lê a história da crucificação, ou quando você passa pelo livro de Mateus, que mostra ele ali como rei, né? Quando chega na hora da crucificação, se o teu coração é o mesmo, né? Porque é uma história de dor, né? Nós sofremos junto esse calvário, né? Porque era eu, não é isso? Se isso não estiver vivo dentro de mim, se eu estiver só numa busca desenfreada dos meus desejos, a vida cristã não tem sentido. É isso? E aí o autor vem colocando que o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Outro texto do Cantares. Eis que és formosa, o meu amor, e eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Né? Vamos ver o que quer dizer? Os olhos como os das pombas. Pomba é frágil, inofensiva, se deixa dominar.
isso fala de quebrantamento, fala de simplicidade, caráter desejável. Isso é característica de amadurecimento espiritual. Os olhos mostram o coração, são a porta da alma. Ele diz, o teu olhar já não é mais o mesmo, sinal de que algo internamente mudou. Não é isso? Os interrogadores de polícia, né? Eles estudam toda uma linguagem corporal para falar com um acusado, né? Mas os acusados também aprendem a simular, né? Mas geralmente diz que eles colocam dentro da sala, diz que direcionam o ar-condicionado em cima da pessoa que vai ser interrogada e fala, senhor, espera só um minutinho. E diz que o ar começa a gelar e o cara começa a dar uma tremida ali. A hora que ele entra, ele falou, está frio aqui, né? Diz ele que naquele momento ele já está se entregando. Né? Tudo isso. Porque quando nós começamos a caminhar pelo Senhor, nós começamos a abrir a nossa alma, né? Então existem pessoas que fazem parte desse tratamento de Deus nas nossas vidas, né? Então é comum eles fazerem uma pergunta para nós e olhar nos nossos olhos. Quando nós já estamos caminhando com o Senhor, dificilmente nós vamos conseguir negar, porque dá acesso à nossa alma, né? Aqui ele diz assim, apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então vamos combater isso. Raposas é o que vem roubar o fruto. Rapozinhas devoram as flores que vêm antes do fruto, impedindo assim a frutificação. São aqueles erros que vemos, mas somos complacentes, não tratamos. São o que chamamos de pecadinhos, né, se isso existe. Atitudes que desagradam a Deus. Eu vou longe agora. É Tiago 4,17 ou 5,17 que diz, todo aquele que sabe o que é certo e não pratica, está pecando, né? 4,17. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o pratica, comete pecado. Então, para mim pecar, eu não preciso fazer nada desastroso, cabeludo, não. Né? Basta eu simplesmente... Então, para mim pecar é simples, é só eu saber o que tem que fazer e não fazer. E às vezes eu penso que essa atitude não está desagradando a Deus. Então, teoricamente ou comissivamente, eu não estou cometendo nenhum pecado. Mas omissão também é pecado. Quando eu deixo de fazer, eu estou cometendo pecado. Eu falando numa célula outro dia, eu falei assim, gente, o que você acha da ação de se a pessoa está pronta, quer dizer, nós julgamos que está pronta, né? A gente investe nas pessoas e tudo. Quando você chama ela para liderar, para assumir uma célula, para abrir às vezes a porta da sua casa, ela diz o que para você? Não. Ela inventa um monte de desculpa, né? Ela se omite. Ela não aceita o desafio e às vezes não fala também o motivo. Então nós podemos pecar por comissão quando nós agimos ou por omissão quando nós nos omitimos. E a omissão, ela pode ser considerada o quê? Esses pecadinhos. Não estou fazendo nada de tão grave. Né? Estou há 1 mês sem ler a Bíblia. Eu só vejo esse negócio de Bíblia no fim de semana aí, quando eu vou lá na... Né? Omissão. São as raposinhas. Você não está vendo, mas todo dia ela está cortando uma flor, né? E o problema quando corta a flor é que não vai ter o fruto. A gente está preocupado com o quê? Com aquele que vem roubar o quê? O fruto, né? Mas não está preocupado com aquele que rouba a flor. E aí, se nós cuidássemos das raposinhas, nós teríamos muito mais frutos. Mas como nós não cuidamos das raposinhas, elas acabam com a nossa produtividade. Podia ser 100, às vezes nós colhemos só 50. Talvez seja o fracasso da nossa vida cristã, né?
Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. Olha que legal. Sabe o que é liteira, né? Aquele negócio que o rei andava, botava nas costas dos servos aqui, ele andava no meio do povo. Uma casinha. Então essa carruagem, né, fechada, que é carregada, apoiada no nome de pessoa, é um transporte noturno. Então noites são circunstâncias de incerteza, né? Enquanto você descansa na liteira dos reis, os anjos do Senhor guardam a sua vida. Se tu sabe que está tudo seguro lá fora, né? Por que você não dorme? Dormiria ou não? Descansaria ou não na liteira do rei? Você está guardado, não é isso? Então, a intimidade com Deus não é quebrada diante dos temores da noite. Nessa posição de descanso e elegante, e ele garante a nossa segurança, né? O homem naturalmente, se ele está bem com o Senhor, ele não teria problema de sono, né, irmão Irani? Mas remédio foi criado por Deus, né? Foi. E talvez para socorrer o resultado do pecado. Porque o homem era para viver eternamente. Eu não estou criticando quem bebe remédio para dormir não, tá, irmãos? Estou falando o que é. Porque o homem, quando ele vivia harmoniosamente com Deus, eu garanto que ele não ia precisar de nenhuma coisa dessa. Porque a alma dele estava segura. Ele estava na liteira do rei. Essa pessoa sabia que os valentes estavam todos armados à disposição. Nada ameaçava ele. Não tinha falta de nada ali, né? Então a alma da pessoa, ela não dorme, ela não descansa quando ela sente insegurança, né? Não está na liteira do rei. Não é isso? Eu depois que eu vi essa interpretação de Cantares, muita coisa se acendeu, né? A Bíblia é fantástica, né? Nós perdemos muita riqueza nas Escrituras quando nós não analisamos ela na sua totalidade, né? O irmão Marcelo Almeida, uma vez ele falando sobre esse livro, diz ele que era, como teólogo turrão, né? Ele que não tinha muito dessas frescuras, não. Até ele conheceu uma moça chamada Heidi Becker. Disse que ela ministrou no encontro que ele estava, e ela veio e tocou nele, né? E ela é uma moça que ela tem essa intimidade muito profunda com o Senhor, sabe? De falar, de sentir coisas e tudo. Que isso às vezes é anormal para nós, né? Porque nós somos materialistas, né? E nós não acreditamos muito no místico. Nós desconfiamos muitas vezes do místico ou nos apegamos totalmente a ele, né? Mas é interessante como essa parte imaterial, ela é complexa, mas às vezes necessária, né? Nós não vemos as emoções. Sabemos que tem um fruto dessas emoções, mas nós não sabemos de onde se origina. Vamos lá. Favos de mel manam de teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Mel é o resultado de trabalho. Deus produz em nós satisfação, deleite e força como resultado do trabalho do Espírito Santo, não é isso? Você vê que a abelha trabalha para fazer mel, né? Elas trabalham o dia inteiro, uma chega, a outra sai, e elas vão construindo ali, armazenando. É muito trabalho, né? Se a abelha suasse, acho que o suor seria o mel, né? Os lábios. Então antes falávamos muita coisa. O que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Jesus fala, os teus lábios destilam mel. Deus encontra mel na nossa boca. O mel não pode ter impurezas. O mel bom é o mel puro. Por isso que nós temos dificuldade de comprar mel hoje. Você não sabe o grau de pureza dele, né? Se ele é puro ou não. Então, ninguém sabe muitas vezes o que você vai encontrar quando você conversa com a pessoa, né? Você pode encontrar impureza, você pode encontrar maldição, você pode encontrar contaminação, né? Pode conversar meia hora com a pessoa e sair contaminado. Você foi para ouvir uma coisa e ouviu outra desastrosa, né? É perigoso isso. Leite. Leite fala de edificação. O leite é para nutrir as crianças. Leite na boca. Suas palavras têm que ser de edificação e encorajamento para o novo convertido.
fragrância dos teus vestidos, resultado de suas obras. Vestes falam do que pode ser visto, são atitudes, obras. Líbano são os lugares altos, né? Então, quando uma pessoa trabalha, ela emite um cheiro, né? O cheiro do trabalho é diferente do cheiro da preguiça, é isso? Então, o que encontra nas suas vestes, né? Aqui diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Então, o que é um jardim fechado? Manancial recluso, fonte selada. Exclusividade para Deus. Tudo que sou e tenho é somente para Ele. Jardim é resultado de trabalho. É lugar para prazer e descanso. Trabalho, prazer e descanso. Jardim fechado. Então, só o Senhor pode. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipestre como o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvore de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Pomar de romãs, abundância de frutos e sementes. Pomar é para a nutrição, delícias incontáveis, plenitude de prazer, que o Senhor tem da nossa vida quando respondemos adequadamente a Ele, né? Então o Senhor promete essa abundância, né? Quando você abre uma romã, que você vê que tem semente lá dentro. A polpa dela é só semente, né? Aqui também, ó, o teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim, o teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco, né? Às vezes parece que a poesia não era muito bela, né? Mas tudo ela tem um significado totalmente diferente daquilo que nós pensamos, né? Então, pescoço, firmeza, estrutura. Marfim, processo de sofrimento, de perda, de morte. Olhos como piscinas, fala de um refletir o coração de Deus. Esbom, esperteza, estar calmo, não significa que ficou bobo, sem vontade própria. Não, agora você colocou sua vontade em linha com a vontade de Deus. Nariz como torre, fala de imponência, percepção aguçada, faro fino, saber discernir as coisas espirituais das que não são, né? Aquele cachorro lá, é o Doberman, que foi produzido pelos nazistas, né? Ele é produzido com um focinho mais alongado para quê? Porque ele tem um faro mais... Um cachorro projetado justamente para isso, né? Para esse tipo de missão, reconhecer cheiro. Os pastores alemão também são os campeões da polícia, né? Focinho para frente, né? A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas galerias. Cabeça como o monte, direção, liderança, comando. Você já é um líder aprovado por Deus. Monte Carmelo, Elias, confrontando os profetas de Baal, falam de uma sensibilidade para confrontar os poderes espirituais muito alto. E todo o povo de Deus ganha com isso. Você já tem um ministério forte. Cabeleira como púrpura, consagração, fala de crescimento, da dedicação a Deus. E isso prende o Senhor. Ele quer ser retido pela sua consagração. Essa cabeleira alva, né, ela sempre foi um sinal de maturidade. É usado até hoje, né, como esse sinal de maturidade. Alguém cresceu e consagrou, que você vai encontrar ali uma sabedoria expressa, né? 7. Venham, amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romãzeiras, ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardarei para ti. Aqui ele fala do campo, da obra, vastidão do trabalho, né? Então você vê que tem todo um contexto de uma vida doméstica, né, inserida aqui, né? Porque essa vida doméstica ao lado de quem você ama, ela pode ser um ambiente extremamente feliz, né?
É a maior estrutura que Deus criou, né? Quando ela é ordenada de acordo com o Senhor, ela produz coisas boas, filhos bons, né? Acordar cedo, disposição, né? Vinha, igreja, né? O prazer dela é ter encargo pela igreja, né? Que a pessoa ela é ávida, ela gosta de estar inserida no processo, né? Você vê ela com as mãos na massa ali. As pessoas que não despertaram para isso, elas não se envolvem, né? Parece que não é ela, né? As romanzeiras, de novo, né? Muitas sementes, né? Dar-te-ei o meu amor, investir em vidas. As mandrágoras, né? Lia oferece mandrágoras para Jacó, né? Lia, além de ser fértil, né? Ainda cuidava da fertilidade do marido, né? Tanto é que a outra, Raquel, era doida pelas mandrágoras dela, né? Porque achava que as mandrágoras dela que fazia funcionar. Mas ela escolheu, ela descobriu um antídoto melhor do que as mandrágoras de Lia, né? O dia que o Senhor abriu a madre dela, né? Ela também pôde deliciar-se do que Lia deliciou. Essa Lia não é fácil não, né, gente? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata, e se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Então tudo tem eu sou o muro, os meus seios são como suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz, né? Meus seios como torres, estou firmada na fé e no amor, tenho alimento, sou digna de confiança do meu amado, né?